Olá, galera do xadrez, Cortez Chess no tabuleiro. Depois da fase de abertura, vem aquela questão na nossa mente: o que fazer agora? Depois que você coloca suas peças nas melhores posições, já tem uma estrutura definida dos peões, né? Já desenvolveu a maioria das suas peças, começa a parte de meio jogo. E nessa fase do jogo, nós temos que ter um plano para manter as coisas andando. E não podemos apenas esperar que o nosso adversário faça erros. Então, tem alguns princípios básicos de meio jogo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe este vídeo com seus amigos, comente o que você achou, dê sugestões. Vamos lá. A primeira coisa, controlar o centro e tentar fazer com que suas peças fiquem em posições avançadas. O controle do centro permite que você faça isso. Um cavalo bem posicionado, um bispo bem posicionado no campo do inimigo é tudo o que a gente precisa no meio jogo. Pegue suas peças pesadas, torres, dama, e coloque na mesma coluna, usando e abusando de colunas abertas. Forme baterias de peças pesadas. Tente explorar colunas abertas com as torres. Somente troque peças quando você tem uma vantagem material. Se você não tem vantagem material nesse momento, evite trocar peças. Tente ameaçar regularmente as peças do seu adversário para tentar alguma vantagem. Identifique fraquezas e faça um plano para explorá-las. E evite fazer movimentos sem um propósito. E não crie casas fracas. O que são casas fracas? Casas que não podem ser defendidas por peões. Isso é uma casa fraca. Vamos ver essa partida aqui. O jogador começou com D4, vem C5. Isso aqui é a defesa Benoni. As brancas fazem I3, peão toma, cavalo F6, cavalo F3. Aí vem G6, as pretas querem fianquetar o bispo, bispo D3, bispo G7, C4, D6, cavalo C3, A6, roque, bispo G5, cavalo de B D7. Aqui o jogo já acabou a parte de abertura. Está oficialmente aberto o meio jogo. As brancas iniciam a primeira ideia básica: conectar as torres, criando uma bateria de peças pesadas. Vejam bem, olha o que acontece. Dama D2, quando a dama vem para D2, conectou as torres. Ok. As pretas jogam B6, querendo fianquetar o bispo. As brancas torre E1, explorando essa coluna semi-aberta, que é um daqueles princípios que eu falei para vocês. Aí vem bispo B7, o bispo está sendo melhorado, ou seja, está sendo colocado numa diagonal, para pressionar aqui o roque. E agora vem torre E2, aquela ideia de colocar peças pesadas em colunas semi-abertas. Torre C8, torre de A em E1. Pronto, já temos duas torres apontando para esse peão. As pretas não podem ficar paradas, senão vai ter problema para elas. Elas fazem E6, aí vem D5. A ideia do D5, qual que é? A ideia do D5 é fechar essa diagonal, que o bispo estava imperando aqui. As pretas jogam E5. E agora as brancas, cavalo E4. Para não deixar o peão avançar e dar um garfo aqui, né, no bispo e no cavalo. Mas as brancas estão controlando o centro, percebam bem.
Aí vem dama C7 das pretas, bispo H6. Olha só, uma troca faria com que as pretas ficassem com uma casa fraca aqui, né? No roque. Então o cavalo vem para cá, torre toma cavalo. F5 e o que as brancas queriam. Torre H4, olha só, movimento. Coloca a torre em ação, em cima do roque preto. Só que agora as pretas vão fazer um grande erro. E4, dando aquele garfo, né, que a princípio a gente não queria que acontecesse. Mas olha aqui, olha o que as brancas fizeram. Bispo tomou aqui, trocou o bispo. Ou seja, a dama vai poder entrar aqui também. Rei toma bispo. E agora, dama H6, olha só. E olha como o jogador de brancas faz para arrematar essa partida. Rei foi para F6, bispo E4, sacrifício de bispo, peão tomou. Só que agora a torre está imperando aqui na coluna F, olha só, para cima do rei. O rei vem para cá, outra torre controlando a coluna E aberta, como eu falei, é um princípio de meio jogo. Rei foi para D8, e agora torre toma, cavalo toma, dama toma. O rei vai ter que sair e a torre está entrando. E olha aqui, checkmate. Vocês perceberam como os princípios básicos do meio jogo o jogador de brancas fez direitinho? Uma outra coisa que eu falei foi sobre evitar casas fracas. Veja essa posição. As brancas têm uma casa fraca aqui, porque ela não pode ser protegida por peões. Tá? Esse peão está atrasado. E as pretas estão com dama, cavalo e peão atuando bem aqui. Olha o que pode acontecer. Se as brancas jogarem uma jogada meio ruim, como cavalo B1, uma jogada sem propósito, que eu falei para vocês evitarem no meio jogo, as pretas vêm com cavalo F3, dando cheque, bispo toma e peão toma. Olha só, a situação está ficando difícil para as brancas. Aqui, as pretas têm vantagem de 1.3. Uma coisa muito importante no meio jogo também é identificar fraquezas. Tanto as suas para você arrumá-las, como as do seu adversário para você explorá-las. Olha aqui essa situação. O movimento é das brancas, o lance. As pretas não têm uma boa posição. Mas as brancas têm que tentar arrematar o jogo por causa disso. Você consegue identificar uma fraqueza e sugerir alguns lances candidatos para as brancas? Vejam bem E4. Olha que interessante. Qual é a ideia do E4? Avançar mais uma e dar um duplo aqui no bispo e no cavalo, né? E ganhando uma das peças. O cavalo até saiu, ó. E quando o cavalo sai, ele deixa aqui essa casa sem proteção, né? Olha o que pode acontecer. C5 foi feito pelas pretas. As brancas jogam o cavalo aqui em E5. Cavalo toma. Peão toma. O bispo sai. E aqui, ó. O cavalo veio para o peão não avançar. Mas nós podemos... Não, quando o cavalo faz esse movimento para C5, C4, quando o cavalo foi para C4, abriu-se aqui uma coluna para a gente colocar uma torre. Então a ideia das brancas é essa. Realmente utilizar essa coluna aberta para cutucar a dama aqui. Então as brancas identificaram fraquezas e colocaram essas peças em ação. O que pode acontecer também no meio jogo é você notar que alguma peça sua não está bem colocada.
né? Veja essa partida aqui, ó. D4, F5. Essa aqui é a defesa holandesa. G3, E6. Bispo G2. Cavalo F6. Cavalo F3. D5. C4, C6. Cavalo C3. Bispo D6. Roque, roque. B3. Aqui a abertura acabou. Começa agora o que fazer, né? Nem brancas nem pretas têm planos para o meio jogo, mas as pretas decidem melhorar suas peças. Olha o que elas fazem. Colocam esse cavalo numa posição avançada. Como eu falei para vocês, é um princípio de meio jogo. Colocar as suas peças em posições avançadas, no campo inimigo. Aí bispo foi para B2, cavalo D7, dama C2, cavalo F6, reforçando a defesa do cavalo. A torre foi para D1, bispo D7, E3. Olha só, as pretas têm essa ideia de colocar o bispo aqui, depois vir para cá, para fazer pressão nesse cavalo aqui, que está alinhado com essa torre. Aí foi para E8, torre E1, bispo H5, A3. As brancas tentam fazer um movimento tipo B5, né? Colocar o peão em B5. Mas esse plano aqui não vai ter muito futuro não. Olha só o que as pretas fizeram. Dama E8, reforçando a defesa do bispo. As brancas jogam bispo C1, dama G6, bispo B2. E as brancas fizeram uma jogadinha aqui. Esse bispo B2 foi uma perda de tempo, que não tem plano nenhum nessa jogada, né? E aí as pretas aproveitam. Jogam a dama em H6, olha só, hein? Bispo C1 voltando. Quer dizer, podem ver como as brancas estão meio perdidas aqui, né? Saiu, voltou. E agora, as pretas tentam fazer suas peças ficarem mais ativas. Bispo toma F3. Bispo toma bispo. Cavalo G5. Ameaçando duas coisas. Tomar o bispo ou vir para cá. Bispo volta para G2, protegendo, né? E aí vem o outro cavalo. E olha só. As pretas ameaçam vir aqui com a dama, né? As brancas vão lá, avançam o peão para não deixar a dama descer. Cavalo E4. Olha só o que as pretas têm em mãos. 2 cavalos apontando aqui para o peão de F2. Jogam então torre F1, protegendo aqui o peão. Se as brancas tivessem jogado F3, seria um grande erro. Mesmo parecendo que está dando um garfo aqui, né? Olha aqui, olha o que poderia acontecer. A dama vem aqui, sacrifício de dama. Se o G toma, bispo vem aqui, H2 cheque, rei vai para F1, e aqui, cavalo G3 cheque mate. Olha só, perceberam como é que seria? Mas o jogador não fez isso, né? Ele jogou torre em F1. Ok, protegendo aqui. As pretas vão lá, né? Toma o peão, torre toma. Bispo vem aqui para G3. Olha que interessante, hein? Aí a torre foi para F3, atacando o bispo. A dama foi lá, defendeu o bispo. E tá ameaçando vir aqui, né? Com a dama aqui para H2, dá um cheque aqui, né? A torre veio. A dama foi para H2, cheque. Rei foi para F1. A dama tomou aqui a torre. As pretas estão com uma grande vantagem aqui em pontos. 5.5, segundo a engine. Bispo foi para H1.
F4, E4, cavalo vai para E3, olha só. Garfo no rei e na torre e na dama, um triplo. Bispo toma, é obrigado, né? Peão toma. E agora, hein? Torre, vem aqui, dá um cheque e vamos ganhar a dama. Então tem mate em 3 lances aqui, hein? Tá? Então o jogador de pretas vai ganhar essa partida. Porque pode acontecer isso aqui, ó. O rei sai. E2, olha só, um cheque descoberto. Bispo vem aqui, fechando. A dama toma. O rei vai. E aqui é checkmate. Sobre as fraquezas nas estruturas de peões, a gente olhando essa posição, a gente vê aqui que as pretas têm peões dobrados e 2 fraquezas aqui, ó, peões atrasados, né? E um peão isolado. As pretas estão com uma estrutura de peões muito ruim, tá? E a gente tem que tentar explorar essas fraquezas, então, com as outras peças, né? Ou com os próprios peões. Então isso é uma coisa que a gente tem que observar bem no meio jogo. A estrutura de peões. Veja esse exemplo aqui. Cavalo foi para D5. Atacando a dama. Esse cavalo não pode defender, porque o bispo está controlando aqui. Está cravando, né, o cavalo. Então a dama foi para D8. Com isso, o bispo foi para F6, tocando aqui. Peão tomou. E olha só o que as brancas estão fazendo agora. Cavalo H4. As brancas querem mandar a dama para o ataque. Para cá, para cá, para cá, né? E aí foi. Cavalo E7 tentando defender. Cavalo toma o cavalo em E7, cheque. Dama toma. E olha só, cavalo partindo para o ataque. Nós estamos conseguindo pôr uma peça nossa avançada no campo adversário. Como a gente ganha um tempo em cima da dama, as pretas vão mexer com a dama e você pode ir com a sua dama. Olha só, cheque, o rei vai para lá, checkmate. Que interessante, né? Explorando as falhas nas estruturas de peões do inimigo. Observe essa posição. Aqui nós temos 2 torres, né, na mesma coluna e podemos vir aqui e atacar a dama, ganhar o peão, né? Porque nós temos 2 torres numa coluna aberta. Isso é muito importante também no meio jogo, você verificar se pode fazer esse tipo de coisa. Então no meio jogo, você verificando uma coluna aberta, já coloca uma torre sua. Olha aqui. E olha aqui, ela podendo subir aqui para a 7ª, vai ser muito bom. Vamos supor que as pretas joguem aqui, tentando uma troca. As brancas jogam torre C5. Se a torre tomar, você toma de peão. E pode avançar esse peão aqui, tá um peão passado, né? Logo, logo. Olhem essa posição aqui. A dama foi para E1. Pode parecer um lance meio esquisito. Mas você já vai perceber o que o jogador de brancas quer fazer com esse lance. As pretas jogaram dama D7, conectando as torres, né? Como eu sempre falo, no meio jogo, conectar as torres é importante. E aí as brancas vão lá para H4. Já colocaram uma peça, que é a dama, aqui na ala do rei. As brancas jogam H6, né? Para evitar que a dama suba. E agora as brancas jogam F2, torre em F2. Torre vai para D8, torre em F1, dobrando as torres. Bispo tomou cavalo, aí era tudo que as brancas queriam. Avançar com essa torre para usar essa coluna aqui, em cima do rei, né? Ou esta aqui, né?
Olha quantas peças estão atacando a ala do rei. Perceba bem. Aí vem cavalo E7. As pretas tentam se defender mandando mais um cavalo para a ala do rei, né? E aqui as brancas conseguem até fazer um sacrifício de torre. Olha só. Uma perda de qualidade. Sacrificam a torre. As pretas tomam. Com a ideia de quê? De abrir essa coluna aqui, G em cima do rei, né? Aí a torre vai para lá, olha só. Se a dama vier para cá, pode levar um mate já já. As brancas tentam fechar aqui essa diagonal, né, do bispo. A melhor jogada era D5, foi o que elas fizeram mesmo, tá? Mas a vantagem das brancas é bem grande, 7 pontos aqui nessa posição. As pretas jogaram bem aqui, jogaram D5. Se as pretas tivessem jogado o rei para G7, olha o que aconteceria. Aproveitando que esse peão está cravado, né? Então a torre veio para cá. O rei sai e aqui vem a dama dando checkmate, tá? Então não teria condições de fazer esse tipo de lance, né? Por isso que as pretas não fizeram isso. Jogaram D5. Não jogaram o rei G7. E aí as brancas vão lá. Cavalo vem para cá. As pretas não querem trocar o cavalo. Fazem muito bem. Mandam mais uma peça para defesa, atacando a torre. Muito bem. Só que mesmo assim, olha só. A dama veio aqui. Esse peão estava desprotegido. A dama tenta alguma coisa aqui, né? Tentando dar um mate, que se ela vier aqui, quase mate, né? O rei está na última carreira aqui sem defesa, sem saída. Mas as brancas não dão chance, olha só. Tenta uma troca. Duplo no rei e na dama. Olha só. E aí já era. Checkmate. Ninguém consegue tomar o cavalo. E o rei não tem saída. Checkmate. Como vocês veem, um bom plano de meio jogo pode ser fatal para o seu adversário. Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre a geometria, como ela pode te ajudar a abrir a sua mente e a sua visão de jogo no tabuleiro de xadrez. Assista esse vídeo, você vai gostar bastante. Eu vou deixar no card no final deste vídeo. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo. Valeu!